Glória a Deus, hermanos, poder sentar. Já que hoje é dia de los padres, esse domingo 18 de junho do ano de 2023, vamos falar del padre, não? De um padre da Bíblia, não? Não del padre, porque el padre é Deus, el padre verdadeiro, não? Às vezes uno não teve um bom padre, ou não teve uma boa figura paterna, não? Ou nem teve um padre, não, presente, ou não teve um padre, não, o tipo foi ele progenitor não mais, e se foi, porque padre é quem cria, quem educa, quem protege, não, o nome, a própria palavra padre, não, em grego, vem, é pater, que vem da mesma raiz da palavra pan, que quer dizer que é aquele que protege, aquele que provê, aquele que, não, que instrui, que ajuda. Todos esses significados bíblicos têm para padre, não? E muitas delas vezes não tivemos um padre assim, ou tivemos um padre presente, pero que era melhor não tê-lo presente. Bueno, cada um tem uma história triste para contar, não? Acerca de los padres. Pero eu quero falar de um padre bueno, um bom exemplo da Bíblia. Eu vou predicar sobre o papá de Jesus, não, o papá de Jesus aqui na terra, que é o chavão que realmente, como diz acá, vestiu lá 10, não? Eu vou predicar sobre José, pero eu já he predicado. Eu disse, não, vou predicar hoje sobre outro padre na Bíblia. Há vários, ou seja, há mais exemplo malo na Bíblia que bueno, há mais exemplo de padre malo que bueno. Se formos ver, não, Abraão teve seus conflitos aí em sua casa, não? Jacobo, que dirá Jacobo, não? Um irmão querendo matar o outro, um erro de cada mulher, uma confusão terrível. Os patriarcas não tínhamos nada que aprender deles. Em relação de padre e de família, foram um desastre, não? É uma lástima que os evangelhos de hoje, da prosperidade, essas novas modas cristianas, foquem tanto em los patriarcas, foquem tanto em judaísmo. Muito bom exemplo não tem. Davi é o pior exemplo de padre bíblico, não? E era um homem segundo o coração de Deus. Isso por seu coração no sentido de perdonar, de pedir perdão, de arrepender-se. Pero foi um padre bem omisso e deixou que coisas horríveis ocorressem em sua própria casa, não? Permitiu. Não estava de honra, não estava cuidando de seus filhos. Pero há exemplos buenos na Bíblia também, não? Glória a Deus que há exemplos buenos. Quem dirá, o padre, a madre de Samuel, eu sempre me ouvi do nome dele, não? De Samuel, claro, Ana. Como é que é o nome do papá dele? Era Samuel, o papai de Elcana, é verdade, Elcana, sim, tá. Ana, sim, Elcana se chamava. Bueno, não, criaram ele, educaram ele bem, porque me hace acordar que Samuel era profeta e era sacerdote, não? Fazendo uma comparação com Sansão. Sansão foi um pibito com sentido, não? Praticamente, não? Os padres, vamos dizer, queriam até educá-lo, pero perdeu completamente, porque a história é parecida, se vamos comparar, não? Não podiam ter erro, não podia ter erro, tiveram erro, consagraram a Deus, é a mesma, vamos dizer, linha vertente de história, pero vemos que um chegou a ser um grande homem de Deus e o outro, bueno, Deus usou igualmente, não? Com um propósito, porque na época de los juízes era assim, Deus usava com um propósito a pessoa, pero ele teve esses problemas, essas falhas na vida, não? Que está aí relatado. Abram suas Bíblias aí no livro de Job. Job, não vou falar da história dele nesse sentido de la paciência de Job. Também, por supor, pero a criação influencia, não? Claro. Bueno, os dois não foram educados da mesma maneira. Foram em épocas diferentes também. É o que eu estou dizendo. Os padres de Samuel deram
O que passa é que, por suposto que há coisas que eu não concordo tanto com a psicologia condutista, não, pero a conduta se pode ser aprendida, isso é uma verdade. Nós outros podemos cambiar nossa conduta. Se eu não creia dessa forma, eu não podia ser quem sou. Porque por mim... Sim, pelos papais, viste? Se nós outros vemos, bem consentia, viste? E era complicado. Os papais bem consentiam a Sansão. Claro. E os dois eram nazireu, vamos dizer. Samuel era nazireu também, porque Ana consagrou a Deus e bueno, e a leite de consagrar nosso filho a Deus não quer dizer nada tampouco, não? Quantos PIB foram apresentados acá que não estão acá hoje na igreja, não? E nem seus padres, não? Inclusive, essa coisa de apresentar os ninhos é algo que nós outros trazemos de los judios, não? Cristianismo, sim, é leite de ser cristiano, não? É bem certo que Jesus era judio, Jesus foi apresentado, pero ele não foi apresentado como exemplo para nós outros, como o bautismo. O bautismo sim nos serve de exemplo, pero a apresentação não. Isso é uma costumbre que vem de los judios, não? Nenhum lugar da Bíblia, no Novo Testamento, ensina a apresentar os ninhos a Deus. Nenhum lugar ensina, tá bem? Não ensina. Não estou dizendo que está mal, que é pecado, que é judaísmo, não hagamos, vamos seguir sendo. Porque o que eu estou querendo dizer é que de nada serve de eu apresentar um ninho e depois eu, como padre e madre, não me congrego. E não levo meu filho à igreja, e não ensino a ele, não educo a ele segundo a lei de Deus, não ensino a ele valores cristianos. De nada vai valer. De nada vai valer. E, aún assim, também tem algo que dijo Antonella no começo, a vontade uno. Eu posso viver com o PIB na igreja, posso ensinar todas as boas condutas, e o PIB está ali fajado, porque ele quer. Porque também existe a pessoa que quer ir de encontro a Deus e a pessoa que quer ir hacia Deus. Isso também, não? O que passa é que quando eu predico, eu hablo em general, tá bem, irmãos? Em general. Porque há temas que é difícil de falar específico, não? Cada caso é um caso. Eu digo a Antonella sempre, nós outros educamos a nena para que encontre com Deus, que seja uma serva de Deus, para que... Pero, seja essa ali fajada, seja quer ir para o inferno, é o caminho que ela vai elegir, não? Ojalá ela elija o caminho do Senhor, não? E me haga feliz a mim também. Pero se ela quer ser o contrário, ela já vai encontrar mal na vida. Essa aqui é a verdade. Sim. Sim. Claro, está bem, é verdade. Há casos, sim. Los recuerdos, sim. Sim, há vários, sim. Sim, acá mesmo, na igreja, muita gente me diz, eu era de chiquito na igreja, minha abuela me levava, minha tia, sim, uma irmã que tinha, lá, sempre era abuelito, um tio, assim, uma tia, que levava o PIB na igreja. É verdade, isso é verdade também. Bueno, vamos a ler Job, o Evangelho de São Job. Não. Job é um livro incrível, não? De la Bíblia, diretamente incrível. Às vezes não se pode crer o que passou com o Chavão, não? Que mala sorte que tem, tipo, não? Se nós outros paramos para pensar, se analisamos Job com nossa mirada mundana, essa mirada desse evangelho da prosperidade, Job deu tudo mal para ele. Mas se analisamos Job com a mirada que Job entendeu no final da vida, não? Que foi a mirada, que é o versículo que vamos, inclusive está dentro dos versículos que vamos ler hoje. Primeiramente, Job capítulo 1. Vamos começar aí Job capítulo 1. E depois vamos ler Job já no final. Ele se encontrou com Deus depois. Isso que é importante, não? Porque às vezes nós outros cremos que
que ser um bom padre, ser uma boa pessoa, uma boa família, ser um bom cristiano, é basicamente hacer isso acá que Rob hacía. Hoje é dia de los padres, eu quero falar el bom padre, não? Esse é o título da predicação. E na verdade era um bom padre, Rob. Por lo que ele hacía para os seus filhos, ele era um bom padre. E dentro de tudo se nota que havia educado bem seus filhos. Não diz na Bíblia que os filhos estavam em qualquer ou se desviaram da presença do Senhor, nada mais que morreram por um acidente que houve, não? Claro. Sim. Creio que vamos chegar a ler esse daí. Não vamos chegar a ler esse daí, porque vamos ler até os 5. Sim, é bonito esse versículo. Sim, a mim me gusta também. Ou seja, realmente era um servo de Deus, Rob, não? O próprio Deus dá testemunho dele, diferente de às vezes muitos outros personagens bíblicos, que outras pessoas dão um testemunho acerca dele, não? Pero no caso de Rob, é o próprio Deus dá testemunho acerca dele. É incrível, não? É como Jesus. O próprio Deus testificava acerca dele. No bautismo apareceu e testificou acerca dele. Bueno, vamos a ler. Diz assim: Hubo en la terra de Uz um varão chamado Rob, e este era homem perfeito e recto, temeroso de Deus e apartado del mal. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Sua senda era 7.000 ovelhas, 3.000 camejos, 500 juntas de bois, 500 asnas e muitíssimos criados. E era aquele varão mais grande que todos os orientais. E iba seus filhos e hacían banquetes em suas casas, cada um em seu dia. Enviavam a chamar a suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que, havendo passado estes em turno os dias del convite, Rob enviava e los santificava, e se levantava de manhã e oferecia holocaustos conforme ao número de eles, porque dizia Rob: que sais, Abraão pecado, mis hijos, e Abraão blasfemado contra Deus em seus corações. Desta maneira, hacía todos os dias. Até aqui não mais. Bueno, então você podemos observar que ele era um tipo que era muito rico, não? E diferentemente do Novo Testamento, que o próprio Jesus dá testemunho acerca da riqueza e diz que o rico não vai entrar no reino dos céus praticamente de nenhuma maneira, que será bem difícil. Ou seja, não digo que não vai entrar, mas praticamente não vai entrar, não? E ele diz que aquele que confia nas riquezas, que põe sua confiança aí, esse diretamente não vai entrar, não? Pero o muito rico, quizá, não vai lograr reconhecer a Deus em seus caminhos. É bem difícil. Até habla, sim, me Deus me bendijo. Às vezes nós outros hablamos, e já veio isso, não? No Facebook já veio, não? E me hace reír porque já em Brasília, às vezes põem detrás del auto, não, os cristianos, foi Deus que me deu. Uma porcaria de uma lata vieja dessa, parece mais que foi o diabo, não? Que Deus não me deu, não quero um desse não, Deus. Parece que foi o diabo que deu, não? Põe detrás de um auto bem viejo, não? E muitas das vezes nós outros dizemos, foi Deus que me deu, ou Deus está sendo em minha vida. Isso passa muito com o Evangelho da Prosperidade hoje, não? Atribuir a Deus algumas obras assim, que nem foi Deus, ou quizá foi Deus em sua infinita misericórdia, pero hablam, atribuem a Deus um hecho bueno, pero com uma soberba increíble, não? E isso é ser um mau padre. Ou seja, a riqueza te leva muito a isso. Não quero me detener na riqueza, pero quero aproveitar por que estou falando da riqueza? Porque estou fazendo uma exageração nesse tema. Ela figura chamada hipérbole, não? Quando hacemos uma exageração em um tema,
É para trazer a luz de uma verdade. Qual é a luz da verdade? De que o rico não vai ser muito difícil que entre no reino dos céus. E que é muito difícil que o rico busque ao Senhor. Por quê? Porque é rico, não tem necessidade. Generalmente quem tem necessidade é que busca a Deus. Não? Ou seja, não tem necessidade, estou dizendo entre comillas. É rico é o que mais tem necessidade. Porque aquele que crê que não tem necessidade, esse é o que mais necessita de Deus. Não? Por isso Jesus disse que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque esses têm sempre necessidade. Não está falando de uma pobreza realmente de recursos financeiros, sino de uma pobreza espiritual. Eu sou pobre de espírito, eu necessito mais de Deus cada dia, tu e eu. Não? Ou assim creio, não? Vocês também têm que necessitar mais de Deus. Pero porque estou enfatizando de rico, porque Job era rico. E aún assim diz que ele buscava a Deus. Era um homem temente a Deus, e o próprio Deus habla dele, não? Perfeito e recto. Tá bem, aqui o versículo 1 não é quem está contando a história que está dizendo isso, mas a pessoa está repetindo o que o próprio Deus habla dele, não? Inclusive, aún o diabo reconhecia Job, conhecia Job, porque o diabo ele nos conhece a nós outros, não? E ele sabe aquele que... Há alguns que o diabo ama, não? Porque o diabo diz, não, com esse daí eu me vou de vacações, derrubo ele solito com ele mesmo, que ele já é seu próprio diabo, não? Muitas delas vezes somos nossos próprios demônios, nosso próprio diabo, por a cabeça dura que temos e por malas decisões que tomamos, somos nossos próprios demônios, não? Não estou dizendo que o diabo não existe, não subestimo os poderes das tinieblas e tudo mais, não, porque Pedro disse para que nós outros não hagamos isso, porque existe, por às vezes nós outros somos nosso próprio... Justamente, muito mais, claro. O próprio Jesus Cristo disse que os hijos das tinieblas são mais prudentes que os hijos da luz, justamente. E que o diabo é tão inteligente que um reino dele não é dividido. E o nosso, sim. Nós outros dividimos, não nos dividimos como cristianos. E o reino das tinieblas é unido. Tem sua hierarquia e um não respeita o outro, não? É no reino das tinieblas. Mas eu não quero quedar falando cá do diabo, porque o diabo está vencido no nome de Jesus, não? Por suposto, uma vez que nós outros nos submetemos a Deus, como disse Pedro, não? Resistimos ao diabo e aí ele huge de nós outros. E eu dizia, alguns, o diabo dá vacações, não? Ele disse, não, me vou já a Mar de Plata, na praia, porque se chavão aí, ele em sua vida, ele já se arrebenta solo. Pero há outros que o diabo conhece, não? Como me servo Antônio. Ah, não, me servo Robert. Ojalá, né? Que o diabo... Que soberbio, pastor. Que o diabo... Estou sendo broma. Que o diabo conhece. E ojalá realmente seja eu, seja vós, não? Que o diabo conhece e se norre. E que hable com Deus. Ah, pero vós também, não? Tá com ele, ajudar ele. E é verdade, porque eu sempre digo, não anoto toda a plata que gasto. E não sou assim como o Rob, que tenho 3.000 camelos, 500.000 juntas de boi. Ojalá já tivera uma vaquita ao menos, não? Mais ou menos aí. Tenho a Jaime. Eu queria uma cabra. Irmãos. Eu queria. Diria uma canção já em Brasil. Já é uma vaca e eu sou um touro. Que poético, não? E eu queria ter uma cabra. É tão linda a cabra. Me encanta. Os animalitos me encantam. São terríveis, são inteligentes, hein? E nos alegra a vida. O problema é que a cabra vai saltar aí. Eu tenho que cercar todo. Pero é muito lindo. Bueno, depois falamos sobre a cabra, não? Vamos ver. Não. Uma vez me regalaram um perro, não? Me compreende? Ao menos tenho as ovelhas, não? Pela cabra. Eu creio que a cabra vai ser mais obediente, né? Então, a cabra é boa. E se for cabra, no caso, a hembra, não? Que dá leite, é linda. É lindo, o leite de cabra é muito bom para a saúde. Bom, queijo, me encanta o queijo de cabra. É um queijo que a mim me encanta. Sim. É riquíssimo.
Sim. Tinha? E saltava muito? E sim. Sim. Claro, porque elas são criadas em montanha, em zona de montanha. Mira, se ela não saltar para a casa da vizinha, eu não tenho problema que ela suba no teto. Né? Se rompe o cânio, empieza a morder aí. Romper a cara boja, romper todo. Esse que é o problema. Meu medo de ter nenhuma cabra é só esse. Te gusta a oveja? Tem ovejita? E são lindas também, não? Os animais... Ordenhava. Ah, a ovejita iba aí para tomar a leite? Ah, a vaca. Ah, que lindo esse campo, não? A mim me encanta. Sim. Sim, aí tem que trabalhar. Campo é solo trabalho, sim, não, eu sei. Por isso eu prefiro a cidade. É campo para passear, não é? São lindos os animalitos já, não? Sim, dá trabalho, é verdade. E sim, estão morrendo com a sequia, é verdade. Claro. E sim, a sequia. E sim, foi triste. Pero Deus mandou a chuva. Essa última chuva melhorou, me parece. Ajudou bastante. Bueno, vamos ver a Rob acá. Rob lá. Sim. Então, eu não sou como Rob, como já disse, não tenho acá toda essa riqueza. Pero Rob, ele era um chavão rico, pero era um tipo temente a Deus. E eu dizia, o diabo, não, às vezes dá vacação para alguns, pero alguns, o diabo conhece. Por quê? São pessoas que buscam a Deus e, às vezes, por isso que às vezes nos passa, tampouco quero... Porque também não quero ir para a outra ideia, não, que alguns cristianos todos não atribuem o personagem do diabo. O diabo já se volveu um comodinho, não, para a pessoa. E um personagem que já se torna sendo algo bueno para a pessoa, porque é quem vai poner a culpa. Não, a culpa é do diabo, não, porque estou passando uma prova, irmão. O irmão está sempre passando prova, não? O diabo está me perseguindo, não. Temos que manter equilíbrio. Por suposto que o diabo, se nós outros estamos em correto com Deus, ele nos vai perseguir, nos vai molestar, pero nunca nos vai vencer, porque se estamos em Cristo, se nos submetemos ao Senhor, o diabo tem que huir de nós outros. Assim diz Pedro, não? Pero acá o diabo conhecia a Rob, e Rob ele se preocupava todavia por seus filhos de uma maneira tão grande. Por isso me acordei desse texto hoje, que é dia de los padres, que ele cuidava bem de seus filhos, não? Rob cuidava bastante dos seus filhos e deveria ter uma comunhão tão grande e tão buena, mais allá da riqueza, dos recursos e distribuir os recursos, não? Que vemos acá que os filhos eram unidos. É difícil, não? Uma família onde tem vários irmãos. Às vezes temos 2 irmãos ou 3 não mais e já não são unidos. Imagina ter vários irmãos, acá 10, eram 10 pibes, não? E serem todos unidos. Vê que os irmãos faziam um banquete e um não chamava os outros. E levava as 3 pibas. Porque eles viviam numa época... O livro de Job está relatado mais ou menos na época de los patriarcas, ou até um pouco antes, não? Se crê que pode ser um pouco antes aí de Abraão, nessa época entre pós-noêmica, não? Alguns atribuem pós-noêmica, outros antinoêmica. Igual, não sabemos em si, não? Não há como saber quando foi escrito o livro de Job. Pero, mais ou menos, temos essas fechas para ele, não? Para esse livro. Não para o livro, para Job. O livro foi escrito bem depois. Ah, não tem. Claro, não tem. Então, você não dá para ubicar ele em tempo e espaço. Inclusive, alguns teólogos mais críticos dizem que o livro não existe, é mentira, é fictício. Porque a nadie poderia ocorrer que morreu todos no mesmo dia. A gente tem dificuldade para crer, às vezes, não? Pero as coisas ocorrem. Sim, não tem genealogia. Claro.
Não, é mentira. Unos não creem, diz que o livro de Job é mentira, inclusive teólogos grandes de nossa época, não? Nossos padres da fé, da teologia, não queriam o livro de Job, queriam quitá-lo da Bíblia. Inclusive, a Bíblia teve várias versões. Bueno, isso hablamos de sábado, não, na escola bíblica. A Bíblia já teve, que se chama canon, não? O canon é micochão, não. Canon lá. Não, nosso cochão é canon. Por que está durando mais de 10 anos aí? Aguenta todo esse peso. Vanina saltando. Porque é canon. Canon é micochão. Aí uma publicidade, não? Canon é micochão. Que canon me pague algo, não? Que me regale um colchão, porque o meu já tem 10 anos, mais de 10 anos, ou seja, já está na hora de comprar outro, não? O cânon é a reunião dos livros sagrados, tá bem? Basicamente essa. E alguns teólogos não queriam pôr aí o livro de Job. Pero bueno, Job era um bom padre, porque vemos a comunhão entre seus filhos, vemos a intercessão que ele fazia por seus filhos. E acá assim habla umas pequenas palavras, não? Por las dúvidas, por aí, por se acaso eles pecaram, ou seja, a preocupação, se vê que era um tipo meticuloso, não? Em os mínimos detalhes ele tinha lá preocupação, por isso ele era um tipo também perfeito, não? Tipo temoroso de Deus, perfeito, que buscava essa perfeição. Pero por mais perfeito que ele não era perfeito, não? Ele não era perfeito em sua perfeição. Porque ele não conhecia a Deus de verdade. Isso também jogo esse parêntese na predicação, porque sempre que predico o livro de Job, tenho que falar de isso, que às vezes nós outros, não, por congregarmos, lejamos a Bíblia, congrego, leio a Bíblia todos os dias, dizimo, ofrendo, ajuno, levanto à madrugada para orar. Aún assim não quer dizer que somos buenos, que somos perfeitos. Está bem a ser tudo isso. Às vezes hacemos, às vezes não hacemos, às vezes as semanas que buscamos mais, outros dias buscamos menos, de acordo com o tempo, de acordo com o nosso ânimo. Está bem, pero conhecer a Deus é outra coisa. Sim. Sim, Deus sim conhecia a Deus. Claro, o importante, está bom isso daí que vós aportaste, que o importante é esse, é que Deus nos conozca. O importante é que Deus nos conozca e que o diabo nos conozca também. Isso é importante. Não? Porque, como disse no começo, o diabo também conhecia a Job, mas já que eu não estou predicando dessa parte, não? Estou focando que Job era um bom padre. Agora, para ser um bom padre, Deus tem que nos conhecer. E Deus nos conhece, e Deus nos ama. Não? E para ser um bom padre, há que ser um bom filho também. Não? Há que ser um bom filho para ser um bom padre. Dificilmente serás um bom padre se não foras um bom filho. Não? Isso é muito bueno, não? Como quero que minha filha me obedeça, se eu não obedecia, não? Antonella quer que a nena hable, que a nena haga tudo que ela quer, não? Seja não hace nada do que pede a ela no momento, não? Aí daqui a 3 horas vindo. Se somos caprichosos, não? E queremos que o nosso filho venha e venga, não? Queremos que eles sejam seres robôs, não? Não, temos que deixar o PIB ser o que ele é. Por suposto, vamos educá-lo, vamos tentar, não? Quem tem a fórmula mágica? Eu não tenho, não? Eu tento buscar as medidas, os parâmetros, por a palavra de Deus. E Job era esse tipo que buscava a Deus, e é isso que temos que ser, buscar a Deus sempre, não? Para ser esse bom padre. Padres, não estou falando padre e madre. Nesse momento, quando eu falo padre, não só porque hoje é o dia dos padres, acá que se celebra em Argentina, sendo que eu estou falando em geral, para sermos bons cristianos, não? Inclusive, temos que buscar o Senhor e sempre a ser com que tenhamos esse encontro. Agora, como ter esse encontro com Deus? Não? Deus nos conhece, mas como conhecer a Deus, irmã, não há outra opção. Seramos a Bíblia, nós vamos a casa, seramos a igreja, já está. Não há outra opção. Pare de sofrer, é mentira. Há que sofrer, há que passar por esse problema. E não quero nem tocar nesse tema,
porque o livro de Job toca esse tema de uma maneira mais grande que qualquer outro lugar na Bíblia. Ou seja, o único lugar mais grande da Bíblia foi o sofrimento de Jesus. Mais que Job, porque Jesus levou todo esse dolor de Job, Jesus levou, e todo o meu e de todos nós outros. Então, Jesus levou muito mais. Não? Muito mais não, infinitamente mais. Não há como comparar com Job, a Jesus. Pero, sacando Jesus, o lugar mais grande da Bíblia que habla de sofrimento foi a Job. Nenhum personagem ocorreu essa tragédia tão grande. Pero em meio de los problemas, de aí onde nos hace um bom padre. No meio de los problemas, aí onde realmente Deus vai ver que somos seus servos, e mais, que Deus vai estar presente e vai actuar. Pero por que Deus permitiu que passasse isso em Job? Ela pergunta, não, do Evangelho de hoje. Veja, teologia da prosperidade se predica Job. Fíjate se predica, não? Quando predica um versículozito ou outro que habla um pouco de prosperidade, não? Acá, de louro de Ofir, que eles gostam dessa, não? Desse passagem. Não hablam de Job. Não hablam de Job, porque Job habla de problema. Job habla de mala sorte, não? Ao revés do Evangelho da prosperidade é como uma sorte, uma muletija. Se tocar cá, se poner 100, Deus te dá 1000, não? 1000 são 3 chupetinhos aí na frente, não? Milhões, tem que falar de milhões, não? Que meu peso já não serve mais para nada, não? Às vezes eu vou nos negócios e querem me dar 5 pesos de volta, e eu digo, não, tá bem, se não tem, não há problema. Que 5 pesos aqui? É uma moneda para guardar aí, para que não vou usar nunca, não? Um caramelo está 20 pesos, nos lugares baratos. Eu já vi lugar, um caramelo, não estou falando 3 por 20, um caramelo, um único caramelo. E quando são bons os caramelos, já é 1 peso, 2 pesos, um caramelo, aqueles mais grandito, não? Estou falando da coisa mais chiquita que é o caramelo, não? Então, vamos agora ler Job, capítulo de número 42. Vamos ler Job, capítulo número 42, e aí já vou terminando a predicação. Para que vocês possam ir às suas casas, desfrutar com suas famílias. Esse domingo frio, friozito em Montetingu. Acá na igreja está o quê? 14 graus, não? Está marcando já? Fora também? Assim, acá na igreja está marcando 14 graus. Fora, claro. Adentro é mais frio que fora, assim, às vezes. Hoje na manhã estava menos 4 graus. Menos 4 graus. E de sensação menos 4. Pero não se congelou nada. Porque foi um ratito nomás. 42. Job 42. É o último capítulo do livro. Porque aí no último capítulo do livro nos habla muito, não? Eu poderia predicar sobre esse final aí do livro de Job, que é muito interessante, que rompe todo o paradigma de cristianismo mentiroso, não? Esse cristianismo dessa teologia de la prosperidade e também la teologia de la reciprocidade, não é? Como eu digo sempre, retributiva, não? Retributiva, causa e efeito. Vós hiciste mal, Deus te vai demandar, te vai mal. Com essa teoria, então se os multimilionários são recregentes, porque a los tipos lhe vai bem sempre, não? Vem o coronavírus e se era uma fábrica dele, ele abre 25 mais em outro lado, não? E sempre estão bem. Os ricos estão sempre bem. Eu estou falando no sentido, não, monetário, não? Nesse sentido. Diz assim: respondeu Job a Jeová e dijo: eu conozco que todo lo podes e que não há pensamento que se esconda de ti. Quem és? Ele que oscurece, ele conserva sem entendimento.
Portanto, yo hablava lo que não entendia. Então, com esse capítulo 42, nós hoje já nos damos conta que todo é livro. O livro de Job é um livro que temos que estudá-lo bem, tá bem? Porque grande parte desse livro não podemos usar para nada, no sentido assim, para nada no sentido doutrinário. Já não devemos ser doutrina de livros poéticos, doutrina no sentido de basar nossa doutrina em livros poéticos. Por quê? A poesia, o nome já diz, é poesia, não? É fictício, são sentimentos, não? A poesia é isso. Não quer dizer que não seja a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ajuda a entender algo, a entender o sentimento humano que estava ocorrendo cá. E o próprio Job habla. Jó hablava lo que não entendia. Então, se tudo que ele falou, ele não entendia. O que está relatado é o que ele não entendia. E dentro do que ele não entendia, ele falou verdades. Por quê? Porque Deus ele usa o homem. Ele usou uma mula, não, para falar. E Deus usa o homem. Não estou dizendo que o livro não deve ser lido, não deve ser... devemos lê-lo, devemos estudá-lo, mas devemos tentar entendê-lo, que é difícil em algumas partes, porque tem muito lá teologia retributiva no livro de Job. Os próprios amigos de Job haciam isso. E Deus vem e diz, não, cachate ustedes, a hora quem vai falar sou eu, estão equivocados nisso. O próprio livro de Job explica, não? É o próprio livro de Job. Então, não podemos agarrar um versículo no livro de Job, sino temos que ler todo o livro e entender, quando queremos agarrar um versículo, o contexto ao qual está insertado esse versículo. Bueno, igual como deveríamos assim em toda a Bíblia, mas todavia em alguns livros, não? Bueno, vamos seguir lendo. Diz assim, portanto, Jó falava lo que não entendia, coisas demasiadas maravilhosas para mim, que Jó não compreendia. Hoje te rogo e hablaré, te perguntarei e tu me ensinarás. De ouídas te havia ouído, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, qual é o resultado final? Ele conhecia a Deus, nada mais de ouvir falar de Deus. E é assim que nós outros conhecemos a Deus muitas das vezes, quando nos congregamos, quando escutamos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e é bueno, e é necessário que cada um de vocês tenha cá, escutem a palavra de Deus, pero solamente, isso acá é muito bueno, e está bem, e está correto, porque a fé vem aí. Agora, a fé prática só vai ocorrer, só vamos conhecer a Deus no momento do problema. Não há outra maneira. Eu queria predicar outra coisa, mas não posso, porque se hago, minto. E qualquer um que predique algo que não seja isso que eu estou predicando, está mentindo, está negociando a fé, está vendendo a fé e está produzindo algo. É bem certo que há muitas, eu já he dito, não? Há muitas frases e há muita coisa na teologia da prosperidade que é verdade. Algumas ensinanças até são corretas e são bíblicas, pero a essência em si é uma mentira. E essa teologia de que vós a ser la retributiva vai a orar de madrugada e poner tu rodilha que vai ver que Deus vai... Não. Às vezes Deus não vai ser nada, porque Ele não tem nada que ser. Às vezes nós outros queremos que Deus cambie ao outro. E temos que querer que Deus cambie a nós outros, primeiramente. E ao outro, Deus vai cambiar se o outro quiser ser cambiado. Senão Deus não vai cambiar. Ora, nós outros temos que orar para que Deus nos dê ferramentas, até que Ele já nos ha dado bastante em sua palavra, pero que Ele nos ajude a ver as ferramentas que Ele já nos deu, não? Porque o que são os dons espirituais? Eu sempre digo isso, é como se for uma mesa llena de ferramenta e quero romper essa parede, que vou agarrar? Não vou agarrar um estornilhador, vou agarrar uma massa, ou então se tem um rotomartillo, melhor, não, porque já vai elétrico e eu não hago tanto esforço, não? Para romper a parede. Sem embargo, se quero atornilhar algo, não vou agarrar o martillo, eu vou agarrar o estornilhador. Ou seja, temos os dons espirituais e temos que usar cada dom espiritual no momento correto, no que são mais propícios para cada momento, não? Se eu não está passando hambre, de que vale eu ter o dom da cura?
Eu tenho que ajudar nesse momento, levar comida, não? Então, Job, ele entende que ele oía a Deus de ouvidas, pero no momento malo que ele passou, e não quero nem falar do que ele passou, que ustedes já todos são cristianos, já conhecem a história de Job, sabe que ele passou, morreram todos os filhos, e mais allá de isso, a mulher não morreu, não? E quedou ao lado dele dizendo, maldiz esse Deus e mora, mira como é que vai estar, não? Já perdemos tudo, e agora, já também perdeu seus filhos, não? E estava enojada com o chavão todavia. Que tem que ver, tipo, que culpa tem ele, não? Nós outros sempre atribuímos culpa ao outro, não? Por nossos problemas, por as catástrofes que nos passam em la vida. Queremos atribuir a Deus ou a alguém. Alguém tem que ter a culpa, não? Inclusive, a los seguros. Claro. Claro, porque ela já era a mulher também. Por que ela já não orou mais, não? Aí tá. Antonella entende bem esse tema, porque... Glória a Deus. A mulher que tu me dei. A mulher que tu me perseguindo. A mulher que tu me di. Sou como a mulher de Job, não? Um pouco, o pensamento. Por que Deus deixou? El pibe não tinha que morrer. Pero são... Por que não? Por que não? Nós outros... Agora, o que é uma coisa... A verdade é o que Jesus disse. E Jesus disse que nesse mundo vamos a morrer, vamos a ter problema. Pero disse para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, nós outros vamos vencer. Ele venceu o mundo é ir para o céu. Ele nunca nos disse outra coisa. Ele não disse fazer tantas orações, não? Orar não sei quanto tempo, de rodilha, e virado para o altar. Não pode ser virado ao revés, senão Deus não escuta. Orar de rodilha tanto tempo, buscar de madrugada, porque Deus ama os que de madrugada me buscam. Buscar de madrugada, ser ajunos, não sei, Joyce 40, sim. Então, cada um não tem seu horário, tá bem? E é assim, tem um hermanito aí que já morreu, glória a Deus, que Deus o tenha, não? Um hermanito famoso aí, que ele disse que estava sendo ajuno, que ia ajunar mais que Jesus, mais que 40 dias. Pero vindo um anjo, ele falou com ele para que ele coma, porque senão ele ia quedar soberbio. Você ia quedar? Já é soberbio desde que ajunou. E que ia ajunar mais que Jesus, e que viu um anjo. Tudo isso é soberbia. Não? É o predicador da Caja del Diablo, não? Que depois comprou uma emissora. Vocês, com essa informação, já sabem quem é. Era. Pero não era para deixar-me apagar. Não pode falar. Era. Não pode falar o nome dele. Sim. Ajudou mais que Jesus, ele disse. Berobano. Vamos ver cá. Job, capítulo 42. Sim, era. Esse mesmo. Digo o nome repetido, não? Não, foi ele que deu. Eu não disse. Sim. Ou seja, é complicado. Eu entendo ele, hermanito, porque vem de Centro-América, vem dessa época, desse evangelho tão difícil que era, não? Ou seja, pero tá mal, temos que nos liberar. Bueno, ele foi se liberando depois, não? Foi se liberando. Sim. Sim. Claro, www del diablo. Claro. Claro, a internet é del diablo e siga meu blog. E o blog dele não é del diablo. Claro, é a incoerência, né? Não? Ou seja, eu creio que, sabe que passa muito, vamos repetindo o que o outro diz, que as teologias dizem, o pastor fulano de tal dia, então se é verdade. Nós outros solemos a ser com que a palavra del hombre seja a palavra de Deus.
Se um predicador repite, e também há outra coisa na humanidade, não, que esse é um pensamento filosófico hecho aí pelos sofistas, não? Uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. E há muito de isso no cristianismo. Mentiras ditas várias vezes que se tornaram verdade, que para nós outros não é certo. Não? Para nós outros é certo. Aí, se eu cito algumas coisas acá que a Bíblia não diz, pero eu digo que a Bíblia diz e vai crer que sim. Porque são ditos populares no meio cristiano que não tem nada a ver com a Bíblia, ou tem que ver com algum versículo mal interpretado, pero que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. Não estou me acordando em nenhuma hora. Até estou, pero é melhor não, porque... Não. Então, se Job, ele no final da vida, ele teve um encontro com Deus. Por quê? Teve esse encontro com Deus, Job? Porque ele passou o problema. Se não passamos o problema, não vamos a ver a Deus. Se não nos calafite, se nós outros não nos damos conta que o problema que está em nossa vida é maravilhoso, pastor está falando isso porque não sabe o que passa, Jô. Não sei, a não ser que vó me conte. Se vó me contar, eu vou chorar junto com vó, porque é o que a Bíblia manda ser, chorar com os que choram e reir-se com os que cantam. E se é muito triste, eu vou chorar. E se não é, eu vou orar também, por suposto, vou ajudar em oração. Pero, a verdade é que cada um de nós outros, eu também tenho uma história triste, também tenho meus problemas. E não é Antonella, glória a Deus. Antonella é a solução, é tão buena, é uma bendição, não? E não é Antonella meu problema, não? É uma bendição, não mais. E até hoje eu tive que ser o café, não? Nem no dia dos padres, levantar seu café. E estava me vindo a buscar. Me vindo a buscar para ser o café de João, não? Não, que a nena te quer dar um regalo aqui, tinha murcho. Que regalo. Era para que jogue o café. Estava cá tranquilo, meditando na palavra de Deus. Pero quando o diabo não vem, manda suas... Então, essa é a verdade. Encontramos a Deus em meio dos problemas. E os problemas são buenos. Quando nos damos conta disso, nós outros nos tornamos bons padres, bons filhos e bons servos do Senhor. Quando nos damos conta que os problemas são parte da vida. Pastor, ia predicar sobre o dia dos pais, terminou os problemas? Sim, porque isso é o que tem que ver. Isso é o que forja nosso caráter para que sejamos bons padres. E nossos filhos têm problemas. Por mais que educamos bem eles vão, às vezes, ser rebeldes e terem problema? Sim. Por quê? Porque eles são outra pessoa. Sabem, não? Que os filhos são outra pessoa. Às vezes é a gente que não sabe que os filhos são outra pessoa, não? Crê que o filho, todavia, está com... Há um videozito no YouTube que está muito bueno, não? Que uma mulher... Não, nasce o PIB e não corta o cordão umbilical, e ele nasce, cresce. Já viu esse? Está muito bueno. E é uma realidade. E ela, quando o PIB vai, ela já tira o PIB por o cordão, não? E o PIB volve. Os filhos são outra pessoa, e eles vão ter que cair la ficha na vida deles. E por mais que nós outros ensinamos, às vezes vão sair bueno, e às vezes não. Isso é natural da vida. O importante é que cada um de nós outros tenhamos esse entendimento para que sejamos boas pessoas. Essa que é a verdade. O bom padre acá está se referindo ao bom cristiano em si, aquele cristiano que busca, assim como Job, que busca de Deus, aquele cristiano que realmente perdona, que ama. Não? O que é buscar de Deus? De que vale eu que dá falando em língua acá várias horas, eu que dá orando acá, e tembrar a mesma maneira? De que vale tudo isso se eu não perdono, se eu não amo, não? Bueno, termino. Depois eu digo isso fora da predicação. Vamos orar. Padre, te damos graças por essa palavra ministrada nos nossos corações, pela bendição de servir-te, de adorar. Tu eres Deus Todo-Poderoso. Te damos glória em nome de Jesus. Amém.